Fala triatleta, estamos aqui para falar um pouquinho hoje sobre periodização. Por que fazer esse processo de periodização? Ok? Fica atento aí então, segue a vinheta. Pois bem pessoal, treinador Evandro Cordeiro, estou aqui para falar hoje sobre periodização. Por que eu tenho que periodizar o treinamento, nessa preparação para as provas que eu vou executar? Primeiro de tudo, é um planejamento, é uma coisa que você vai fazer, na verdade não é você que executa, mas o treinador vai fazer esse planejamento, lógico, conversando com você atleta e vendo quais são os seus objetivos, quais as provas que você vai executar naquele ano, quanto tempo vai ter para periodizar, então vai depender muito nesse planejamento, você vai falar assim, quanto tempo é a periodização? Então depende muito de qual prova você quer fazer. Então eu posso fazer uma periodização mais curta de 3, 4 meses, como eu posso fazer uma periodização mais longa de um ano e meio. Se a gente pegar, por exemplo, um atleta profissional, pode ter lá uma periodização para um ciclo olímpico. Então dentro dessa periodização ter várias periodizações divididas, com picos e tal, até ele chegar na Olimpíada, Então depende muito de qual que é o objetivo e isso é feito um planejamento para você ter uma estratégia de como você atingir os resultados que você almeja, tá? Como que as divisões que tem dentro desse planejamento, Então a gente tem uma sessão de treino, que é você executar um treino de natação, ou um treino de corrida, ou um treino de ciclismo, ou um treino de força, tá? Isso é uma sessão de treino, tá ok? As sessões de treinos, um agrupamento de sessões de treino, a gente vai ter um microciclo. Geralmente, os treinadores, a maioria gosta de separar o microciclo em uma semana. É o que eu gosto de fazer também. Pode ser um pouquinho mais, pode ser até de repente um pouco menos, mas a maioria faz isso, separa em uma semana como um microciclo. Aí dentro desse microciclo, então, a gente tem distribuído as sessões de treino semanais. Mesociclo. O mesociclo ele pode ser um período aí de um mês, 45 dias, 40 dias, ou pode ser até 60 dias. Pode variar um pouquinho, como eu falei, dependendo de quanto tempo você tem para o seu objetivo, e como que você planejou, estruturou o seu macrociclo, que é aquilo que eu vou falar já que engloba os outros dois. Então, dependendo do tamanho do seu macrociclo, você pode variar o período também do mesociclo. Como eu já antecipei o macrociclo, é todo aquele processo, aquele período de preparação desde o início até o teu objetivo, a tua prova-alvo, aquilo que você almeja lá na frente. Então dentro do macrociclo vai estar vão ter vários mesociclos e dentro desses mesociclos os vários microciclos e sessões de treino, tá? Então é sempre importante a gente separar essas periodizações, esses períodos de treinamento, porque dentro da preparação nós temos uma fase que você vai fazer uma base, vai fazer uma preparação, por exemplo, uma prova de longa distância. Uma prova de longa distância eu sempre falo que você tem que ter uma preparação mais a longo prazo, tá? Então vamos dizer que você é um triatleta iniciante, está começando agora e você quer fazer um 70.3. Então com certeza você vai precisar aí de pelo menos 2 anos, 3 anos para você fazer essa prova de 70.3. É o que eu gosto de indicar pro pessoal. Evandro, eu quero fazer antes. Dá para fazer antes? Até dá, mas eu prefiro fazer um processo um pouquinho mais lento para ter uma gradação mais saudável. Você subir um pouquinho os volumes, ter um ganho de performance com mais saúde, você diminuir o risco de lesão e tal. Essas divisões, então, nós temos lá a fase de preparação, a fase de base, aí nós temos um período onde você tem períodos de altas intensidades de treino com volumes um pouco menor, Geralmente na fase de base você tem um pouco mais de volume. Claro que se você está iniciando, não quer dizer que o triatleta iniciante, como eu falei, não confunda as coisas. O triatleta iniciante não quer dizer que lá no início ele só vai ter altos volumes, não. Um pouco mais de volume
só que também de uma forma contida. Eu não posso, por exemplo, pegar, eu faço um macrociclo me preparando para um Ironman, eu que já sou um atleta já avançado, já tenho alguns anos de triatlon, e de repente um cara que está começando agora, a fase de base dele não vai ter o mesmo volume que eu tenho. Então são situações diferentes, isso depende de cada atleta, tá? Eu tenho que avaliar isso também. Eu não posso, beleza, a fase de preparação é mais volume, daí colocar a mesma coisa para todo mundo. Não, depende de qual é o condicionamento, o nível do atleta. Então assim, um atleta que está iniciando, de repente o mais volume dele são rodagens. Um exemplo, ciclismo, rodagens de 1h30, 1h45, aí é mais volume já para um cara que está iniciando, tá? Já para um atleta mais avançado, o cara que vai fazer meio Iron, vai fazer Ironman, esse tempo aí de volume vai ser maior com certeza, 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas, tranquilamente. Mas isso para um atleta mais avançado. Então por isso que é importante a gente separar, para a gente ter muito claro os períodos onde a gente coloca mais volume, onde coloca mais intensidade, como que coloca essas cargas, tá? E uma coisa que é bem importante colocar aqui, que o pessoal às vezes confunde, a parte de fortalecimento, vou fazer só lá na base. Não, fortalecimento você vai fazer sempre, desde o início da sua preparação, do início do seu macrociclo até o final. O fortalecimento, ele serve de base, não quer dizer que você vai fazer só na base, ele serve de base para toda a preparação durante o macrociclo inteiro. Claro que estou iniciando o processo de fortalecimento agora, eu estava parado, não estava fazendo nada. Então eu vou ter um tipo de trabalho de fortalecimento no início para fazer uma progressão e trabalhar mais força e potência mais para frente, tá? Então é uma escada, você vai subindo degrau a degrau, mas esse processo, esse trabalho de fortalecimento tem que ser o tempo todo, tá? Então por isso cuidar com a periodização é tão importante devido a esse planejamento e você estar bem estruturado, estar tudo bem adequado e saber o que você tem que fazer em cada etapa. Então assim, dentro dessa programação, né, a gente tem que tomar alguns cuidados, como eu falei, da parte de volume, de intensidade, o trabalho de força, como eu já salientei, né? Então períodos que a gente tem mais volume de treino, as intensidades estão mais baixas, de repente uma semana, né, um microciclo dentro daquele macrociclo, uma semana que eu vou colocar mais intensidade para trabalhar os limiares e tal. Nessa semana eu vou ter menos volume, porque se eu estou subindo a intensidade dos treinos, eu tenho que baixar o volume, que eu não consigo manter as duas coisas equilibradas. Ele é um contraponto, né? Se tem mais volume, intensidade mais baixa. Se eu tenho mais intensidade, o volume vai ser mais baixo. Simples de entender esse quesito é assim. Uma prova, para quem já é um pouco mais experiente, para quem está começando, não passou por essa experiência ainda, mas para quem já é mais experiente, uma prova longa, você vai ter um grande volume e a intensidade que você trabalha nessa prova é mais baixa, tá? Então, um exemplo, um Ironman. Um Ironman você vai estar trabalhando ali na sua zona 2, tá? Talvez chegando no início de zona 3, tá? Dependendo da condição física de cada atleta, mas é sempre numa intensidade mais baixa, porque é um grande volume que você vai precisar executar naquela prova. Já uma prova de sprint, um short, você tem um pequeno volume e, consequentemente, você vai trabalhar com uma intensidade muito mais alta. Você vai trabalhar na sua zona 4, entrando em zona 5 em alguns momentos, tal. Então, uma prova que a gente costuma falar que você está o tempo todo com o coração na boca. Acho que o sofrimento durante a prova curta é mais forte em relação à prova longa, né? Porém, você recupera muito mais rápido de uma prova curta. Agora, a prova longa, esse sofrimento é o acúmulo. Ele dura mais. Isso, ele dura mais. Você só que assim. Sofre mais na outra, mas exatamente, é rapidinho, recupera rápido. Você sofre menos, mas você sofre por mais tempo. E o sofre por mais tempo, ele vai acumulando a fadiga, o cansaço, e você vai sentir mais de um certo ponto para frente. Até uma etapa da prova você não sente tanto. Agora você vai acumulando fadiga com o passar das horas, com o passar do tempo do exercício e consequentemente mais para o final da prova você vai começando a sentir cada vez mais. E claro que a recuperação para uma prova dessa, para um treino mais longo, é mais demorado que a recuperação de um treino mais curto de maior intensidade. Então, sempre ter no seu planejamento, né, na sua periodização, bem calculado como que vai ficar isso, onde vai ter volume, onde vai ter intensidade, onde que eu vou, de repente,
colocar uma semana de choque, na outra semana eu tenho que recuperar, né? Semana de choque que eu digo é uma semana que você coloca mais intensidade, né? Então, tudo isso vai estar dentro dessa periodização para a gente conseguir fracionar e adequar até para as cargas também não serem demasiadas e de repente você iniciar aí um processo de overtraining, ter lesão, né? Então tudo isso tem que ser muito bem mensurado, tá certo? E claro, quem tem que fazer isso é o treinador. Você não vai conseguir fazer isso por conta. Não adianta você pegar o que eu falei aqui, eu vou periodizar meu treino. Não. Isso exige tempo de estudo, exige toda uma preparação. O treinador passou por esse processo de conhecer, saber o que está acontecendo, tá? Não teria nem como eu resumir aqui num vídeo curto para vocês como que você faz uma periodização. Então isso é trabalho do treinador. Se você está fazendo por conta, busque um treinador, que o treinador vai te orientar a fazer esse processo e fazer teu planejamento e alcançar os seus objetivos. Planilha pronta, periodização pronta, o pessoal encontra na internet. Quais são os riscos disso daí? A periodização pronta, né, a planilha pronta que a gente encontra aí na internet, ela não vai levar em consideração a sua necessidade individual, né? Então, exemplo, eu não tenho tempo para fazer 3 horas de treino por dia, eu consigo fazer 1h30, 2 horas de treino por dia, beleza? Então a planilha que você já compra pronta, ela não vai ter essa flexibilidade, ela vem pronta e você tem que executar aquilo. Se você de repente não dispõe de um tempo adequado para executar aquela planilha, não vai dar certo. Para alguns pode funcionar, porque para alguns pode encaixar bem aquele tempo que está sendo proposto. Mas o melhor dos mundos é entender qual que é a sua demanda, entender o tempo que você tem disponível para treino, entender, adequar essas cargas de treino com aquilo que você faz também no seu trabalho e dentro disso a gente fazer uma periodização adequada. Então, se o seu trabalho de repente é um trabalho que exige mais da sua condição física, um trabalho mais braçal, então eu também tem que pensar nisso quando eu vou montar o seu treinamento. Se o seu trabalho é mais no escritório, na frente do computador, não tem tanto desgaste físico, porém você fica numa postura às vezes mais inadequada, mais desconfortável e tal, então também tem que pensar nisso na hora de desenvolver o seu planejamento, o seu programa de treinos. Então deixa isso para o treinador, não faça isso sozinho, procure ajuda para poder te orientar e fazer um planejamento adequado e você alcançar os seus objetivos, tá certo? Espero que tenham gostado do conteúdo, deixa o joinha, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho também, tá? Pode comentar aqui embaixo, deixar mais alguma coisa, deixar dúvida ou sugerir algum conteúdo que vocês queiram saber, a gente fazer produzir algum vídeo de algo que vocês tenham curiosidade e não conhecem tão bem, tá? Pode deixar a sugestão e deixa também as dúvidas aí pra gente, que a gente sempre está procurando atender a demanda do pessoal que acompanha a gente, tá certo? E quem precisar de assessoria... E quem precisar de assessoria pode falar comigo, que a gente está aqui também para orientar e para fazer esse trabalho aí planejado de acordo com a sua demanda, tá certo? Não deixe também de seguir o perfil lá no Instagram, o evandro.tri, tá? Segue a gente lá, que a gente também tem bastante conteúdo legal e por vezes conseguem acompanhar o nosso dia a dia, treinamento, provas e tal, lá pelo perfil no Instagram, tá certo? Um abraço e até a próxima!